Testemunho a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, segundo Marcos, capítulo 7. O Senhor Jesus, que é o Cristo, repreende os fariseus por causa da tradição deles. E depois que o Senhor Jesus chegou na cidade de Genezaré, alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo lá da cidade de Jerusalém se reuniram em volta do Senhor Jesus. E quando esses tais homens se aproximaram do Senhor Jesus, eles perceberam que alguns dos apóstolos do Senhor Jesus estavam comendo com as mãos impuras. Isto é, que aqueles tais apóstolos do Senhor Jesus não tinham lavado as mãos deles antes de começar a comer, assim como os fariseus ensinavam para todo o povo de Israel. Pois todas as pessoas que pertenciam ao povo de Israel, mais especificamente os fariseus, seguiam somente os costumes e ensinamentos que eles receberam das pessoas mais velhas. E era por esse motivo que os fariseus só começavam a comer depois de lavar as mãos deles com bastante cuidado. E antes de começar a comer, os fariseus também lavavam tudo o que eles compravam no mercado, e os fariseus também seguiam ainda muitos outros costumes, isto é, como a maneira que eles, os fariseus, diziam que era a maneira correta de se lavar os copos, os pratos, as vasilhas de metal, e também a maneira que eles achavam que era a maneira correta de se arrumar as camas. E vendo aqueles tais fariseus e também aqueles tais homens que se diziam ser os mestres da lei do Senhor Deus, que os apóstolos do Senhor Jesus estavam comendo sem que antes eles lavassem as mãos deles, então aqueles tais homens disseram assim para o Senhor Jesus: Jesus, por que é que os seus discípulos não obedecem os ensinamentos das pessoas mais velhas do nosso povo? E eles comem sem antes lavar as mãos deles. O Senhor Jesus respondeu para aqueles homens, dizendo assim para eles: como vocês fariseus e vocês que se dizem ser mestres da lei do Senhor Deus são hipócritas. O profeta Isaías tinha mesmo razão quando ele escreveu a respeito de vocês, dizendo assim: o Senhor Deus disse que as pessoas desse povo dizem com a boca deles que eles respeitam a mim, o Senhor Deus, mas na verdade o coração das pessoas que pertencem a esse povo está muito longe de mim. E a adoração com que esse povo me adora, disse o Senhor Deus, é totalmente inútil, pois que eles ensinam regras que foram inventadas pelos homens, como se essas regras fossem mandamentos dados por mim, o Senhor Deus. E o Senhor Jesus continuou falando com os fariseus e com os tais mestres da lei, dizendo assim para eles: e isso significa que todos vocês que são fariseus, e também todos vocês que se intitulam a vocês mesmos, dizendo que vocês são mestres da lei do Senhor Deus, todos vocês deixam de lado os mandamentos que foram dados pelo Senhor Deus, e vocês obedecem somente às regras que foram inventadas pelos homens. E todos vocês que são fariseus, e também todos vocês que se intitulam a vocês mesmos, dizendo que vocês são mestres da lei do Senhor Deus, todos vocês estão sempre procurando um jeito para pôr de lado os mandamentos que o Senhor Deus deu para todos vocês, para que assim vocês possam seguir todas essas regras inúteis que vocês mesmos inventaram. Porque no livro da lei está escrito que o Senhor Deus ordenou para que Moisés ensinasse para todos vocês foi isso: honrem o pai e a mãe de vocês. E o Senhor Deus também disse para Moisés que fossem mortas todas as pessoas que amaldiçoassem o pai ou a mãe delas. Mas o ensinamento que todos vocês que são fariseus e também todos vocês que se intitulam a vocês mesmos, dizendo que vocês são mestres da lei do Senhor Deus, dão para todas as pessoas do povo de Israel é esse: se uma determinada pessoa possuir algum tipo de bem que essa tal pessoa poderia usar para ajudar os pais dela, vocês ensinam para que essas tais pessoas
que se elas disserem que tudo o que elas possuem foi dedicado ao Senhor Deus, então essa tal pessoa está livre de ter que ajudar os pais dela. E quando vocês dão esse tipo de ensinamento para as pessoas que pertencem ao povo de Israel, todos vocês estão desprezando a palavra que foi falada pelo próprio Senhor Deus, e todos vocês trocam a palavra que foi falada pelo Senhor Deus para vocês obedecerem a todas essas regras inúteis que foram inventadas pelos antepassados de vocês e que são passadas adiante de geração em geração. E além disso, todos vocês que são fariseus e também todos vocês que se intitulam a vocês mesmos, dizendo que vocês são mestres da lei do Senhor Deus, todos vocês ainda fazem muitas outras coisas que são contra a todos os mandamentos do Senhor Deus. E em seguida, o Senhor Jesus chamou a atenção da multidão para ele e o Senhor Jesus disse assim: escutem todos vocês o que eu vou falar agora e prestem muita atenção para que vocês possam entender. Todos os tipos de alimento que vêm do lado de fora do corpo e que entra em uma pessoa, nenhum desses alimentos, seja ele lá qual for, não vão de maneira nenhuma fazer com que essa tal pessoa fique impura diante do Senhor Deus. Mas todas as palavras más que saírem de dentro de uma pessoa, são essas palavras más que fazem com que uma determinada pessoa fique impura diante do Senhor Deus. Porque é do coração das pessoas que saem toda a maldade. E é essa maldade que faz com que uma pessoa se torne impura. Portanto, todos aqueles que entre vocês têm ouvidos para ouvir, então que todos vocês ouçam com muita atenção tudo isso que está sendo ensinado para todos vocês. Depois que o Senhor Jesus terminou de falar todas essas palavras para toda aquela multidão de pessoas que estava em volta dele, o Senhor Jesus se afastou daquela multidão e entrou na casa dele. Então, os apóstolos do Senhor Jesus se aproximaram dele e disseram assim para ele: mestre, explica para nós o que realmente significam todas aquelas palavras que o Senhor falou para toda aquela multidão de gente a respeito dos alimentos. O Senhor Jesus então disse assim para os apóstolos dele: todos vocês são iguaizinhos a todas as outras pessoas desse povo. Será que vocês também ainda não conseguem entender nada do que eu falo? Prestem bem atenção no que eu vou falar agora, para que vocês possam entender. Todo e qualquer tipo de alimento que entra na boca de uma pessoa, nenhum desses alimentos vão fazer com que essa tal pessoa se torne uma pessoa impura diante do Senhor Deus. Porque todos os tipos de alimentos que as pessoas comem ou bebem não vão para o coração dessa pessoa, não. Porque todos os alimentos que são ingeridos pelas pessoas vão para o estômago delas e depois todo esse alimento sai do corpo delas. E falando assim, o Senhor Jesus estava declarando para os apóstolos dele que todos os tipos de alimento podem ser comidos pelos homens. E o Senhor Jesus continuou falando com os apóstolos dele, dizendo assim para eles: mas todas as palavras más que saírem da boca de uma pessoa, isso sim é que faz com que essa tal pessoa fique impura diante do Senhor Deus. Porque é de dentro do coração das pessoas que saem os maus pensamentos, isso é, todos os tipos de desejos imorais a respeito do sexo, os desejos de roubar, os desejos de matar, os crimes de adultério, a avareza, todos os tipos de maldade, as mentiras, a inveja, a calúnia, o orgulho, o falar e o agir sem pensar nas consequências dessas ações. E são todos esses tipos de maus pensamentos que vêm de dentro do coração das pessoas é que fazem com que todas essas pessoas que desejam fazer todos esses tipos de coisas
fiquem puras diante do Senhor Deus. E depois que o Senhor Jesus terminou de explicar tudo isso para os apóstolos dele, então o Senhor Jesus saiu novamente da casa dele e foi em direção da região que fica perto da cidade de Tiro. E ao chegar naquele tal lugar, o Senhor Jesus entrou em uma certa casa, porque o Senhor Jesus não queria que ninguém ficasse sabendo que ele, o Senhor Jesus, estava ali naquele lugar. Mas aconteceu que uma certa mulher que tinha uma filha, e que essa filha dessa tal mulher estava dominada por um demônio, ela ouviu falar a respeito de todas as maravilhas que o Senhor Jesus estava fazendo. E foi por esse mesmo motivo que essa tal mulher foi até aquela tal casa onde o Senhor Jesus estava e ela se ajoelhou aos pés dele. Essa tal mulher, ela era uma estrangeira que tinha vindo lá da região da Síria. E ao se aproximar do Senhor Jesus, aquela tal mulher começou a pedir com muita insistência para que o Senhor Jesus expulsasse o demônio que estava dominando a filha dela. Mas o Senhor Jesus disse assim para aquela mulher: mulher, não é correto que se tire os pães da boca dos filhos para que esses pães sejam jogados para os cães. Portanto, você deve esperar que os filhos terminem de comer primeiro. Mas aquela tal mulher respondeu para o Senhor Jesus e disse assim para ele: sim, meu senhor, tudo o que o senhor disse é verdade, sim, mas até mesmo os cachorros que ficam debaixo da mesa dos donos dele, meu senhor, eles também comem todas as migalhas de pão que as crianças deixam cair no chão. Nesse momento, o Senhor Jesus disse assim para aquela mulher: mulher, por causa dessa resposta que você deu para mim, você pode voltar agora mesmo para a sua casa, porque o demônio que estava dominando a sua filha já saiu dela. E assim que aquela mulher chegou de volta na casa dela, ela encontrou a filha dela deitada na cama e, de fato, o tal demônio já tinha saído dela. Depois de decorridos todos esses fatos, o Senhor Jesus saiu daquela região que ficava próximo à cidade de Tiro e ele, o Senhor Jesus, passou pela cidade de Sidom, indo na direção da Galiléia. E ao entrar na cidade de Sidom, algumas pessoas trouxeram até o Senhor Jesus um certo homem que era surdo e que falava com muita dificuldade. Então, aquelas tais pessoas pediram para que o Senhor Jesus colocasse a mão deles sobre aquele homem. Mas em vez do Senhor Jesus fazer isso, o Senhor Jesus tirou aquele tal homem do meio da multidão de pessoas que estava em volta deles e o Senhor Jesus colocou os dedos nos ouvidos daquele tal homem. E em seguida, o Senhor Jesus cuspiu na mão dele mesmo e colocou um pouco daquela saliva na língua daquele tal homem. E depois de ter feito isso, o Senhor Jesus olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse assim: abra-se. E naquele mesmo instante, os ouvidos daquele tal homem foram abertos e a língua dele foi libertada. Então, aquele tal homem começou a ouvir e a falar sem nenhuma dificuldade. Em seguida, o Senhor Jesus ordenou para todas as pessoas que estavam juntas com aquele homem que de maneira nenhuma elas contassem para ninguém o que tinha acontecido com aquele homem. Porém, quanto mais o Senhor Jesus ordenava para que as pessoas não contassem o que tinha acontecido com elas, muito mais todas essas pessoas falavam o que o Senhor Jesus tinha feito por elas. E todas as pessoas que ouviam o Senhor Jesus falar, todas essas pessoas ficavam muito impressionadas e elas diziam assim umas para as outras: tudo o que esse homem faz, ele faz de maneira perfeita. Esse homem consegue fazer com que as pessoas que são surdas voltem a ouvir e que todas as pessoas que são mudas voltem a falar.